Olá pessoal, essa aqui é a aula 7 do curso de Constitucional para TI. Esse resto do módulo 4, gente, a gente vai passar aqui discutindo aspectos do artigo 37 e do artigo 38, que algumas pessoas não abordam em direito constitucional, dizem que é matéria de direito administrativo, né? Outras dizem que é matéria constitucional e fazem alguma diferença. Nós não, pessoal, nós vamos abordar aqui integralmente o artigo 37 e o artigo 38. Artigo 39 e 40, aí eu já acho que eles já são realmente muito ligados à questão do servidor público, aposentadoria, tudo isso, e nós não vamos ver aqui. Mas o artigo 37 e o artigo 38, eu acho que eles têm muito de direito constitucional e, reforçando aquela nossa tese, aquela nossa escola de não fazer um trabalho duas vezes, de não trabalhar duas vezes o mesmo assunto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver o artigo 37 e 38 de uma forma que não seja mais necessário a gente ver lá quando a gente chegar em administrativo, certo? Nós vamos ver aqui e nós vamos deixar tudo perfeitamente explicado aqui para que a gente não precise mais ver ele quando a gente for estudar direito administrativo, certo, pessoal? E a gente reforça porque às vezes as bancas cobram em direito constitucional, elas cobram o artigo 37, que faz parte um pouco do direito administrativo, e em direito administrativo elas cobram coisas relativas a servidor público, que tem um pouco a ver remuneração, que tem um pouco a ver com 37 ainda. Então, a importância disso aqui para a prova é absoluta. Se intervenção cai pouco, Distrito Federal, territórios cai pouco, isso aqui cai demais, viu, gente? Isso aqui cai demais. Então, vamos lá buscar essas questões aqui na hora da prova. Antes de iniciar, eu fiz aí um tópico sobre a importância, que eu já falei, e sobre a questão da bibliografia. Além do que eu já indiquei lá no módulo 1, eu indico também o Descomplicado de Administrativo do Vicente Paulo, bem como o resumo, né, do Vicente Paulo, o Direito Administrativo da Fernanda Marinella. E se alguém quiser sair disso, quiser ir para um doutrinador de verdade, de peso, a gente pode ir para a de Pietro, mas eu não recomendo. Se você tem alguma dúvida, você vai lá e está na parte de parcerias públicas, ela é muito boa, mas só se realmente você estiver estudando para um concurso onde isso aqui vai ser muito pesado, né, gente? Se não, a gente fica na literatura de concurso mesmo, não é isso? Então, vamos lá para o nosso primeiro slide. Artigo 37. Direito Constitucional Administrativo. Vamos ler aqui o caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. Então, ele já no caput, ele fala de 5 princípios, né, gente? Primeira coisa, não esquecer que são 5 princípios, certo? Segundo, não esquecer quais são os princípios, porque eles cobram. Eles falam, a Constituição traz expressamente o princípio da proporcionalidade. Não traz, certo, gente? O princípio da proporcionalidade ele está no nosso ordenamento, lá na lei que trata do processo administrativo em nível federal, certo? A Constituição não fala dele. Então, vocês têm que saber que são 5 e tem que saber quais são. Vamos lá. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que eram 4 na redação original da Constituição. E a reforma constitucional, reforma administrativa, a emenda constitucional 19, incluiu o princípio da eficiência. Emenda constitucional 19 incluiu o princípio da eficiência. Isso aqui também é cobrado. Recentemente eles não têm cobrado isso, mas já no começo ali do 2000, 2000 e pouco, eles cobravam isso também. Então, não esquecer disso aí, galera. Vamos lá falar um pouco agora sobre o princípio da legalidade. Vamos ler o que o Zé dos Santos Carvalho Filho falou. O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, não sendo a atividade ilícita. Gente, quando a gente sabe ver legalidade, a gente acha muito fácil de entender, mas há uma diferença básica da legalidade no direito administrativo para a legalidade no direito privado. E qual é? No direito privado, é lícito a pessoa fazer tudo que a lei não proíba.
Então, se a lei não proíbe eu plantar bananeira no meio da rua, eu posso ir lá e plantar bananeira no meio da rua. Em direito administrativo, não. Em direito administrativo, o administrador só pode plantar a bananeira na repartição se a lei autorizar. Entenderam o exemplo radical que eu coloquei aí? Então, vamos dar aqui outros exemplos para você ver como isso é importante. Vamos dar um exemplo aqui mais factível para vocês verem como isso é importante. Dinheiro público. Tem lá um prefeito do interior e ele tinha uma arrecadação X. Ele tinha um determinado fundo que tinha tantos milhões naquele fundo. E ele não sabia se aquele determinado valor ele poderia aplicar numa aplicação de renda variável. Mas ele aplicou. E ele foi fazendo, a lei não dizia nada, a lei não proibia que ele fizesse aquilo, ele foi fazendo, aplicou e tal. No final, ele obteve algum lucro com a aplicação e o dinheiro continuou lá. Gente, nesse caso, o ato é ilegal. Por quê? Porque ele só poderia fazer essa aplicação, só poderia fazer aquela determinada aplicação com dinheiro público se houvesse autorização legal. Se a lei dissesse o dinheiro do fundo tal ficará aplicado em renda variável, ele poderia fazer. Como a lei não dizia nada, a lei era silenciosa a esse respeito, o que ele fez é ilegal. Outra coisa, determinado prefeito do interior também, que isso sempre acontece, gente, esses exemplos escabrosos, a gente pensa que não acontece não, mas acontece lá, aquela cidadezinha pequena, pequenininha, lá sem estrutura administrativa, sem servidores de carreira, sempre acontece exemplos esdrúxulos, né? Então vamos aqui outro exemplo. Um prefeito, cidade interior, resolveu fazer uma contratação. Enviou uma carta para todo mundo da cidade. Apareceram 3 ou 4 comerciantes. Ele chegou lá e escolheu o que ele achava que devia escolher, que era o preço mais vantajoso, e contratou no dia. O sujeito continuou a fornecer no dia, começou a fornecer no dia seguinte. E ele começou a pagar como um contrato normal. Também exemplo de ato ilegal. Mesmo que seja vantajoso para a administração, o administrador público, seja prefeito, secretário, autorizador de despesas, presidente de comissão de licitação, ele só pode agir quando a lei autoriza, certo? Se a lei é silente, ele não pode fazer aquilo. E nesse último exemplo que eu falei, a lei de licitação inclusive proíbe uma modalidade de licitação que não esteja prevista nela. Exemplo aí apenas a título didático para vocês. Então, entenderam com esses dois exemplos, gente, dois exemplos bem radicais que eu dou, fica bem claro para o aluno que o administrador só pode fazer o que a lei autoriza. No direito privado não é assim. Qualquer pessoa pode fazer o que a lei não proíbe. Bem pontuado aí, gente. Bem trabalhado. Então, vamos lá. Essas decorrências do princípio da legalidade, né, gente, que é um princípio capital do sistema jurídico administrativo. A administração está sujeita à lei. Daí o administrador só pode atuar com autorização de lei. E a lei 9784/99, que é a lei do processo administrativo no âmbito federal, ela diz que a administração está vinculada à lei e aos princípios administrativos. Certo? Para quem acha que um princípio não vincula a administração, vincula sim. A lei, inclusive, diz isso. Ok? Então, vamos aqui para o próximo. Exceções ao princípio da legalidade. Medidas provisórias, leis delegadas, decretos autônomos. Basicamente isso aí. As principais exceções são essas 3 aí. Ok? E a jurisprudência que eu coloquei para vocês. Essa antiquíssima, né, pessoal? Súmulas 473 do STF. A administração pode anular seus próprios atos quando evade de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado em todos os casos a apreciação judicial. Então, diante de um ato editado pela administração, ela pode, se ele for ilegal, anular. E se aquele ato não é mais interessante para a administração, ela pode revogar. Certo? Muitos
Atos normativos nos órgãos públicos são revogados todos os dias. Portarias atribuindo funções a um e a outro servidor, todos os dias elas são revogadas. Por quê? Porque elas não são mais convenientes e oportunas àquele órgão público. E se essa mesma portaria fosse ilegal, gente? Se essa mesma portaria fosse ilegal, aí ela teria que ser anulada. Ato ilegal tem que ser anulado, viu, gente? Fazer essa associação. Ato ilegal é anulação. Ato inconveniente, inoportuno, revogação. A gente vai ver isso aqui mais profundamente lá em direito administrativo, não se preocupem. Esse outro caso aí que o STF diz e repete o tempo todo, eu coloquei só essa frasinha para vocês. A alegação de isonomia não pode assegurar ilegalidade. Gente, isso acontece o tempo todo nos órgãos públicos. Por exemplo, nós temos um servidor antigo que entrou com ação judicial em determinado momento e mesmo sem ele ter o direito àquela remuneração X que ele pediu, ele acabou ganhando. Por uma questão processual ele ganhou, ele tem uma decisão transitada em julgado em favor dele. É uma situação ilegal, mas existe o direito, porque ele tem uma sentença judicial garantindo aquilo ali a ele. E aí vamos dizer que entre um servidor novo e que diga, não, eu quero aquela mesma vantagem que aquele servidor antigo ali tem, porque ele ganhou aquela ação judicial, eu quero que seja aplicado o princípio da isonomia. O Supremo já disse, a alegação de isonomia não pode assegurar ilegalidade. Então, se aquela situação X é ilegal, eu não posso querer alegar isonomia para ter direito a uma situação ilegal, certo, gente? Seria subverter o próprio sistema jurídico, né? Alegar um princípio de isonomia para perpetuar ou para favorecer uma aplicação de ilegalidade, não é mesmo? Ficou claro aí? Então vamos para frente. Princípio da impessoalidade, pessoal. Gente, esse aqui eu garanto que é o princípio de todos os princípios do direito brasileiro mais desrespeitado de todos. O princípio da impessoalidade, gente, reza, ele diz que a administração ela deve ser impessoal. O que é isso? Que ela não pode ter em mira, que ela não pode favorecer este ou aquele indivíduo de forma especial. Entenderam aí? Gente, é exatamente isso que não acontece na maioria dos órgãos públicos não profissionais, né? Tem muitos órgãos públicos profissionalizados que eles respeitam a impessoalidade. Eles tratam, por exemplo, os órgãos Cefaz, né? TCU, os Secretarias de Receita. Elas tratam os contribuintes de forma igual. Agora, muitas pequenas repartições públicas, elas têm preferências em relação a determinados administrados. Então, você vê que em muitos órgãos públicos, por exemplo, concessão de alvará, você deu entrada no seu alvará há um ano atrás e não obteve o seu direito ainda. Já aquela pessoa ali, que é enfronhada no órgão público, ela deu entrada no pedido de alvará há um mês e já recebeu hoje. Então, isso é uma violação clara ao princípio da impessoalidade. Um agente público apreciar fora de uma ordem cronológica os requerimentos, os pedidos, as autorizações que estão lá na mesa dele. Isso não pode. Infelizmente, a cultura da pessoalidade no tratamento do serviço público é tão forte no Brasil que, apesar do princípio ser tão trabalhado, ser tão destrinchado, ele ainda é muito desrespeitado, né, gente? Então vamos falar aqui alguma coisa sobre ele aqui. A doutrina refere-se muito, gente, que ele é muito ligado ao princípio da isonomia. O princípio da pessoalidade, todos os grandes doutrinadores e também o pessoal de concurso, eles falam muito ligado ao princípio da isonomia. O que significa isso? Que todo mundo tem que ser tratado igualmente no órgão público. O outro também proíbe tratamento diferente administrado, em decorrência de relações pessoais, né, gente? E eu trouxe essas duas acepções do princípio da impessoalidade. Eu falei que elas são cobradas indistintamente. Por quê? Porque as bancas elas não fazem, elas colocam impessoalidade é isso, impessoalidade é aquilo. Não falam. Uma das acepções do princípio da impessoalidade é essa. Elas falam, impessoalidade é isto e pronto. Você tem que saber e tem que dizer certo. Então tá aí. Impessoalidade é determinante de toda atividade administrativa
que é uma das faces do princípio da finalidade pública, a atividade administrativa deve ser determinada pela impessoalidade. E a segunda acepção é com proibição a que o agente público se promova à custa da administração. Muitas vezes se coloca a definição clássica, muitas vezes coloca essas duas acepções aí sem fazer ressalva, que é uma acepção X e uma acepção Y. Entenderam, galera? Ficou claro aí para vocês? Então vamos seguir em frente. Princípio da publicidade. Bem mais simples, né, gente? Vamos ler aqui com vocês. Indica que os atos da administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados. E isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade dos agentes administrativos. Somente em raríssimas hipóteses admite-se o sigilo na administração. Então, a decorrência aí é que a administração deve atuar de forma transparente. Disse, inclusive, que a publicação do salário de todo mundo na internet, que aconteceu, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, é uma das decorrências do princípio da publicidade. A administração tem que ter a sua folha de pagamento divulgada para todo mundo ver. Agora, gente, isso aqui é uma coisa que cai muito em concurso. Esse último tópico aqui. Vamos ler com vocês. Os atos da administração somente têm eficácia após publicados. Disse então que a publicidade é condição de eficácia do ato administrativo. Então, por exemplo, muitas questões elas fazem um enunciado longo, falam aquela assertiva ali muito longa, e dizem que se o ato, no final o aluno conclui, se o ato não foi publicado, significa que ele é ilegal. E não é isso, gente. Se o ato não foi publicado, significa que ele não tem eficácia. Certo, galera? Então, fiquem bem atentos a isso aí. Ok? Então, vamos para frente aqui com vocês. Princípio da eficiência. O princípio da eficiência, pessoal, alcança não só o serviço público prestado à comunidade, mas também em relação aos serviços administrativos internos. Trata-se de assunto complexo, pois de um lado devem ser respeitadas as limitações administrativas, devem ser respeitadas as limitações da máquina burocrática. E de outro, o princípio também não pode ser desrespeitado, não pode ser em nome da legalidade e da burocracia, você pode ter um órgão público ineficiente. Entendeu aí? Então, diz que a duração razoável do processo é uma das faces do princípio da eficiência. Ele integra o controle de legalidade do ato administrativo, porque se trata de um princípio expresso. Então, pode-se dizer, em tese, que um ato ineficiente é um ato que pode ser anulado, certo? Pelo simples fato dele ser ineficiente, certo? Repetindo aqui, pode-se dizer, em tese, que um ato ineficiente ele pode ser anulado pelo simples fato de ser ineficiente, viu, galera? Fiquem ligados para isso aí. Eu tenho certeza que agora você está pensando, e quem é que controla a eficiência de um ato administrativo? Gente, isso eu digo por experiência própria, o TCU. O TCU cobra a eficiência dos órgãos públicos em um nível que vocês, só quem trabalha lá sabe. Eles são muito rigorosos com a análise da eficiência dos órgãos públicos. Estão sempre cobrando inovações administrativas. Se o órgão público passa 3, 4 anos sem fazer nada, o TCU vai lá e aperta, recomenda, dá conselho, informalmente também e formalmente, através de acordos, através de recomendações formais. Então, se você pergunta, quem controla a eficiência do órgão público? Em tese, todos devem controlar. Mas, de fato, um exemplo, o TCU controla sempre a eficiência de um ato administrativo de um órgão público. Ok? Vamos agora para o mais interessante, que é o princípio da moralidade. Vamos lá. Moralidade, gente. Gente, vamos ler aqui isso aqui que eu coloquei para vocês. No direito privado, não há exigibilidade, não há aferição jurídica de atos imorais. No direito administrativo é diferente. Pode ser cobrado que o ato obedeça à moralidade administrativa. Liga-se à noção de probidade e boa-fé. Isso aqui cai em prova com esse texto aqui. A moralidade administrativa liga-se à noção de probidade e à noção de boa-fé.
e é aferida objetivamente. Significa isso? Significa de aferir objetivamente. Significa que a, a opinião daquele administrador público não conta. O que conta é uma moral objetiva, é uma moral de todo um sistema jurídico. Se aquele administrador público acha que não é imoral favorecer este ou aquele administrado de forma subreptícia, não importa. A moralidade é aferida objetivamente. Não importa a opinião pessoal do administrador ou do jogador. Tem que ser aferida objetivamente, certo, pessoal? Vamos rebater mais um pouco aqui o ponto da moralidade no direito privado e no direito administrativo. Gente, um ato imoral no direito privado, ele não tem consequência jurídica alguma. Então, quais são os atos imorais no direito privado? São atos condenados pela sociedade, mas que a lei ela não reprime. Uma pessoa que pratica atos imorais, uma pessoa que não tem um comportamento muito aceitável pela sociedade, é uma coisa. Uma pessoa que pratica atos contrários à lei é outra. Então, a moralidade no campo do direito privado, ela não é ligada ao direito. Ela não pode ser exigida. Você não pode entrar na justiça para exigir que uma pessoa se comporte na sua vida privada de forma moral. No direito administrativo, não. No direito administrativo, um ato imoral é um ato anulável. Certo? Hoje está bem. O princípio da moralidade ele está com tudo. Então, muitos atos eles estão sendo anulados com base no fato deles serem imorais, certo? Deles serem ímprobos, deles não atenderem à boa moralidade administrativa. Certo, galera? Vamos ler aí tudo isso que eu disse. É mais ou menos o que o Vicente Paulo diz aí nesse trecho dele. Vamos ver aqui. A moral administrativa difere da comum justamente por ser jurídica e pela possibilidade de invalidação dos atos administrativos que sejam praticados com inobservância desse princípio. Vicente Paulo. Coloquei aqui o Vicente Paulo que ele fala exatamente esse trecho aqui, mas esse texto ele é quase um jargão. A moral administrativa ela difere da comum porque a moral administrativa é jurídica. Ela é exigível juridicamente. Então, é exigível que um administrador ele atue dentro dos padrões da moralidade administrativa. Ficou claro aí? Meios de controle da moralidade administrativa. Os principais, ação popular e ação civil pública. Quer um exemplo que vocês não estão esperando? Um processo administrativo disciplinar, ele pode aplicar uma pena com base no fato de o ato ter sido imoral. Certo? Ok? Tem outros meios de controle da moralidade administrativa, inclusive procedimentos dentro do órgão público, ele tem que controlar a moralidade administrativa, mas os principais são ação popular e ação civil pública. Ok? Vamos para frente aí. Jurisprudência. Eu trouxe a súmula vinculante 13 e a exceção a ela, a inaplicabilidade dela logo depois. Vamos ler aqui que ela é bem longa. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Primeira coisa, o que é parente até o terceiro grau? Pai e filho são parentes em primeiro grau, gente. Irmãos são parentes em segundo grau. Sobrinho é parente em terceiro grau. Então, terceiro grau, inclusive, um tio nomear um sobrinho, não pode. Segunda coisa, por afinidade.
sujeito não pode nomear o sobrinho da esposa. Por quê? É por afinidade, porque aquele sobrinho da esposa do cara, ele é parente do cara por afinidade. Certo? Outro conceito para a gente trabalhar aí. Lembrando aí que é da mesma pessoa jurídica, certo, pessoal? Vamos seguir em frente. E o final diz: compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Quer dizer o seguinte: muitas vezes ocorre que duas pessoas, uma no judiciário e uma no executivo, todos os dois têm parentes para nomear. Mas o do executivo não pode colocar o parente dele no executivo, porque é a mesma pessoa jurídica. E o judiciário da mesma forma. Então eles fazem uma troca. Um nomeia o filho do outro, o sobrinho do outro. Certo? O STF também diz que compreende-se, dentro dessa vedação, o ajuste mediante designações recíprocas. Então, nesse caso que eu falei, também viola a Constituição Federal. Ok, galera? Agora vamos ver aqui na aplicabilidade da súmula 13 a cargos políticos. O STF já disse que não se impõe a proibição da súmula 13 quando a nomeação for para cargo político. Assim, o cargo de secretário da administração estadual pode ser ocupado pelo irmão do governador. Por quê? Porque secretário de administração é cargo político. Ok, pessoal? Ficou bem claro essa parte aí? Essa súmula despenca, hein, galera? Vamos para frente? Então, vamos lá. CESP-TCU 2005, analista de controle externo. Acerca dos princípios constitucionais relativos ao direito administrativo, julgue os itens que se seguem. Olha aí, colocou uma questão do artigo 37 na parte de direito constitucional na prova, né, gente? Como eu falei lá atrás. Então, vamos ver os itens aqui. A existência de atos administrativos discricionários constitui exceção ao princípio da legalidade, previsto expressamente na Constituição da República. Gente, ato administrativo discricionário não é exceção ao princípio da legalidade. Há uma confusão muito grande nisso. Ato administrativo discricionário não tem permissão para ferir a lei. O ato discricionário que seja, se ele for contra a lei, ele é nulo. Certo? Então, ato discricionário não pode ferir o princípio da legalidade. Certo, pessoal? Então, isso aqui está errado. A segunda. Um jornal noticiou que, de acordo com o princípio constitucional da publicidade, a publicação na imprensa oficial é requisito essencial de validade dos atos administrativos praticados pela administração federal direta. Nessa situação, a afirmação veiculada pelo jornal é correta. Também está errado, né, gente? A publicação na imprensa oficial, ela não é requisito de validade. Certo? A publicação na imprensa oficial, ela é um requisito de eficácia do ato administrativo. Ok? Não confundir princípio da publicidade com publicação na imprensa oficial. Tá bom, galera? Vamos continuar aqui nas questões. CESP-TRT 8/2013, TI. Recentíssimo, né, gente? Com relação aos princípios fundamentais da administração pública estabelecidos na Constituição de 88, assinale a opção correta. Uma coisa, gente, que eu me lembrei aqui agora, sempre vocês fizerem a questão, vocês verem, assinale a opção correta. Vocês circulam correta, para não se confundir na hora das alternativas. Correta, circula correta. Se for incorreta, circula incorreta. Certo? Aí vocês já partem sempre já com a ideia na cabeça que vocês estão procurando a correta ou a incorreta. Vamos ler aqui com vocês. A. De acordo com o princípio da impessoalidade, é vedada à administração, em qualquer circunstância, conceder direito exclusivo a um particular. Não, gente. O particular ele pode ter direito exclusivo, inclusive direito exclusivo ao uso de imóvel público, de bem público. Certo? O que ele não pode é ser tratado diferente de outro particular. Certo? Se houve a licitação, se ele preencher os requisitos direitinho, ele pode ter um direito exclusivo a isso, ou aquilo, ou aquilo outro. Que ele não pode ser tratado com diferença a outro particular. Isso aqui é uma questão difícil, uma pegadinha forte aí que eu achei essa A. B.
O princípio da publicidade poderá ser restringido quando o sigilo for necessário à segurança da sociedade. Correto, né, gente? A gente já viu isso aqui lá no artigo 5º e isso se aplica também para o direito administrativo. Correto isso aqui. C. A moralidade administrativa se confunde com a moralidade comum. Já começou errado, né, gente? Moralidade administrativa não se confunde com a moralidade comum. Mas vamos terminar a leitura aqui. O que impede servidores públicos de se comportarem contrariamente aos padrões morais e filosóficos da sociedade. Final até poderia ser aceitável, mas a moralidade administrativa, como ela não se confunde com a comum, alternativa errada. D. De acordo com o princípio da eficiência, é considerado válido um ato praticado contrariamente à lei, desde que seja demonstrado, no caso concreto, que a prática do ato é vantajosa para a administração. Errado, né, gente? A eficiência ela não se sobrepõe à legalidade. Se o ato é contrário à lei, ele vai ser inválido do mesmo jeito. E em razão do princípio da legalidade, a administração poderá praticar qualquer ato, desde que não haja proibição legal. Exatamente o contrário, né, gente? A administração só pode praticar um ato quando houver autorização legal. Falando disso agora há pouco ainda. Então a alternativa correta segue sendo a B. Vamos para a próxima. CESP ABIN 2010. Julgue os itens subsequentes acerca dos princípios, poderes e atos administrativos. Eram vários, mas só esse fica para a gente aqui no nosso conteúdo. O princípio da impessoalidade decorre, em última análise, do princípio da isonomia e da supremacia do interesse público, não podendo, por exemplo, a administração pública conceder privilégios injustificados em concursos públicos e licitação, nem utilizar publicidade oficial para veicular promoção pessoal. O que ele tentou complicar? O que a CESP tentou complicar aí para vocês? Tentou colocar esse supremacia do interesse público aí para vocês, né? A gente tentou confundir você com esse supremacia do interesse público. Mas você tem que saber que a supremacia, que a gente vai estudar isso um pouco mais a fundo, mas a supremacia do interesse público, ela nada mais é que o interesse público ele deve vir em primeiro lugar e não o interesse do particular. Certo? Então, isonomia, todos devem ser tratados iguais. O interesse público está em primeiro lugar. Então, a impessoalidade, ela pode sim ser dito que impessoalidade decorre da isonomia e da supremacia do interesse público. Certo? Esse exemplo aí que ele usou no final está correto. Então, esse item está correto. Certo? Muito conteúdo nessa aula, né, gente? Muito conteúdo nessa aula. A gente vai ver muito conteúdo daqui até o final do nosso módulo. Então, fiquem bem ligados, reiterando que esse assunto cai demais. Vamos ficar por aqui nessa aula e na próxima aula a gente volta com os incisos do artigo 37. Até lá!